Você já sentiu que ninguém te entende? Que as pessoas olham para você, mas não enxergam o que Deus está fazendo por dentro? Às vezes parece que o mundo inteiro te julga, que suas intenções são mal interpretadas, que você está fora do ritmo da multidão. Mas e se eu te disser que isso é o maior sinal de que Deus te escolheu? Escuta com atenção. O mundo não vai te entender, mas Deus te escolheu mesmo assim. E é exatamente por isso que tanta coisa na sua vida não faz sentido agora. Deus não precisa de aprovação pública para confirmar o que já declarou em secreto. As pessoas olham a aparência, mas Deus vê o coração. Quando Ele escolhe alguém, não é para agradar os olhos humanos, é para cumprir um propósito eterno. E o propósito de Deus raramente se encaixa nos padrões do mundo. Por isso, não estranhe o desconforto, o isolamento, a sensação de não pertencer. Isso não é rejeição, é separação divina. O mundo celebra o barulho, mas Deus trabalha no silêncio. Ele não precisa que todos aplaudam o processo, porque o que Ele está formando em você ainda está escondido. Deus não exibe obra inacabada. Por isso, enquanto muitos estão sendo vistos, você está sendo moldado. Enquanto muitos estão sendo celebrados, você está sendo lapidado. E esse tempo, que parece de esquecimento, na verdade é um tempo de preparo. O ouro também passa pelo fogo antes de brilhar. Muitos não vão entender suas decisões. Não vão compreender por que você se afastou de certos lugares, por que você mudou de postura, por que agora prefere o silêncio às conversas vazias. E tudo bem. Eles não têm a mesma visão que Deus te deu. Você foi separado para enxergar além. E quem vê com olhos naturais nunca entenderá o que Deus revela no Espírito. É por isso que quando você começa a andar por fé, quem vive por aparência vai achar estranho. Eles não entendem o que é viver dependendo da voz de Deus. Deus escolhe pessoas comuns para realizar coisas incomuns. E o preço dessa escolha é não ser entendido. Olha para a Bíblia. Noé construiu uma arca sob o sol, sem nuvens no céu, enquanto o mundo ria dele. José foi jogado num poço pelos irmãos, porque sonhava alto demais. Davi foi ignorado pelo próprio pai quando o profeta veio ungir um rei. Maria foi julgada por estar grávida antes do casamento. E Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado pelos que ele veio salvar. Então, quem é você para achar que será compreendido o tempo todo? A verdade é simples. O chamado de Deus te tira do comum. E tudo o que é incomum incomoda. Mas existe um detalhe que muda tudo. A rejeição das pessoas não anula a escolha de Deus. Mesmo que ninguém acredite, o que Deus determinou sobre sua vida permanece. Ele não depende de votos humanos. Ele não precisa de plateia para agir. E enquanto o mundo tenta te rotular, Deus está reescrevendo a sua história. Às vezes Ele te esconde, não para te punir, mas para te proteger. Porque se te mostrasse antes da hora, muitos tentariam sabotar o que ainda está sendo construído. Por isso, não confunda silêncio com esquecimento. Deus não te esqueceu. Ele te escondeu por amor. Quantas vezes você quis explicar seu coração e não conseguiu? Quantas vezes foi mal interpretado, acusado, criticado? E quantas vezes se defendeu e percebeu que não adiantava nada? É porque certas coisas não são para serem explicadas. São para serem vividas. O propósito não se explica, se cumpre. Deus não te chamou para convencer, te chamou para obedecer. E quem tenta justificar o processo muitas vezes acaba duvidando do próprio chamado. Então, guarda o silêncio. Deixa Deus falar por meio dos frutos. Você não precisa provar nada para ninguém. O mundo valoriza quem se exibe, mas o reino reconhece quem permanece. O mundo quer performance. Deus quer constância. Enquanto uns estão preocupados em parecer fortes, Deus está procurando os que têm coragem de permanecer fiéis mesmo cansados. Os aplausos são passageiros, mas o reconhecimento de Deus é eterno. Então, não gaste energia tentando ser compreendido. Invista tempo sendo fiel. O inimigo sabe que quando Deus levanta alguém, o isolamento é inevitável. E é nesse ponto que ele tenta te confundir. Ele sussurra: viu? Ninguém te entende. Ninguém te apoia.
Você está sozinho. Mas é mentira. O diabo quer te convencer de que a solidão é sinal de abandono, quando na verdade é o lugar onde Deus mais fala. No deserto, não há distrações. No deserto, não há plateia. No deserto, há direção. E se você aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio, nunca mais vai depender da aprovação de ninguém para continuar. Jesus viveu isso. Ele curou, ensinou, amou, mas também foi rejeitado, traído e deixado sozinho. E ainda assim, não desistiu da missão. Porque quem tem consciência do chamado não precisa de compreensão. Jesus sabia que a cruz não era derrota, era propósito. Da mesma forma, aquilo que hoje parece te doer pode ser exatamente o caminho que te levará à promessa. A rejeição é só a ferramenta que Deus usa para te alinhar com o destino certo. Escuta bem. Às vezes Deus permite que portas se fechem não porque você errou, mas porque Ele está te redirecionando. Tem lugares onde a tua presença é luz demais para quem escolheu viver nas trevas. E quando a luz brilha, os que amam a escuridão se incomodam. Por isso não tente se apagar para caber onde Deus já te tirou. Quem foi separado não se mistura mais. E se você sente que está perdendo pessoas, na verdade está ganhando clareza. Deus está limpando o caminho para te fazer crescer. O mundo vai te chamar de estranho, radical, intenso. Vai dizer que você mudou. Mas a verdade é que você amadureceu. O Espírito Santo transformou a tua mente. O que antes te atraía, hoje te cansa. O que antes te prendia, hoje te incomoda. Isso é evolução espiritual. E quando Deus muda alguém de dentro para fora, nem sempre o exterior entende. Mas o céu celebra. Deus escolheu você para carregar algo diferente. É por isso que os ataques aumentaram. É por isso que a pressão é maior. Você não está sendo punido, está sendo provado. E toda prova vem antes da promoção. José precisou passar pela prisão antes de governar o Egito. Davi enfrentou gigantes antes de sentar no trono. Daniel foi jogado na cova antes de ser exaltado. E você? Você está atravessando algo agora que parece insuportável, mas lá na frente vai entender. O peso da tua guerra revela o tamanho da tua missão. Não queira ser entendido por quem ainda não ouviu o que Deus te falou. Eles não estavam lá quando Ele te levantou em meio às lágrimas. Não ouviram o que o Senhor sussurrou enquanto você orava cansado. Não sentiram o que você sentiu quando Ele te puxou das cinzas e te deu uma nova chance. Por isso não espere que compreendam o chamado que não foi feito para eles. É o teu nome que está nas mãos de Deus, não o deles. E o que Ele escreveu sobre a tua vida, ninguém pode apagar. Você vai perceber que quanto mais perto do propósito, menos gente vai te entender. É natural. A caminhada do chamado é estreita, e quanto mais se sobe, menor fica o espaço para a multidão. Alguns vão ficar no caminho, outros vão te criticar. Mas continue subindo. O monte da transformação não é lugar de plateia, é lugar de revelação. E só quem suporta a subida vê a glória de Deus lá em cima. Muitos te olham e veem só um nome comum, um rosto entre tantos. Mas o céu vê um escolhido. O mundo te enxerga como mais um. Mas Deus te vê como instrumento. O mundo diz, acabou. Deus diz, começou. O mundo tenta te enterrar, mas não sabe que você é semente. E a semente precisa ser coberta para florescer. O chão que te cobre hoje vai ser o mesmo que vai sustentar o teu crescimento amanhã. Então, não lute contra o esconderijo. É o esconderijo que te protege do ataque antes da hora. Você não foi esquecido. Foi separado. E o que é separado não pode ser comparado. Pare de se medir pela régua dos outros. O que Deus tem para você é único. O tempo dos outros não é o seu tempo. A rota dos outros não é o seu caminho. Deus trabalha sob medida. E o molde que Ele usa para te formar não serve para mais ninguém. Por isso dói. Por isso é diferente. Porque o processo é personalizado. E quando a obra é de Deus, o acabamento é detalhado. Você acha que está atrasado, mas Deus está apenas te alinhando com o tempo certo. Ele não se apressa, porque sabe o momento exato de agir. Enquanto você se preocupa com o quando, Ele está cuidando do como.
E quando o tempo dele chega, ninguém segura. Portas se abrem, corações se viram, milagres acontecem. O que era impossível se torna inevitável. Mas isso só acontece para quem não desistiu no meio do processo. Deus escolheu você mesmo conhecendo todas as suas falhas. Ele sabia de cada erro, cada medo, cada fraqueza. E ainda assim, disse: é com ele que eu vou. É com ela que eu vou. Porque Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os chamados. Ele não precisa que você prove nada, só que confie. Ele não pede perfeição, pede entrega. E a entrega é o segredo da transformação. Quando você se rende de verdade, ele faz o que ninguém mais poderia fazer. Não importa quem duvidou, quem te criticou, quem te abandonou. O que importa é que Deus não desistiu de você. Ele te conhece melhor do que ninguém. Ele viu as lágrimas que você escondeu, ouviu as orações que você fez baixinho, sentiu a dor que ninguém percebeu, e mesmo assim continua dizendo: você é meu, eu te escolhi. Então levante a cabeça. Pare de se culpar por ter coração diferente. Pare de tentar se encaixar onde não pertence. Você não foi feito para multidão. Foi feito para propósito. Chega de tentar provar quem você é. O verdadeiro reconhecimento vem do alto. O tempo vai mostrar o que Deus já afirmou. As pessoas podem até não entender o porquê da tua fé, mas vão ter que respeitar o resultado dela. E quando isso acontecer, não será sobre você, será sobre Ele, porque toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor. Tudo o que você conquista é reflexo da graça, não do mérito. Você precisa lembrar: Jesus também não foi entendido. Chamaram ele de herege, o perseguiram, zombaram da sua dor. Mas foi justamente essa incompreensão que cumpriu o plano da salvação. Se ele tivesse desistido para ser aceito, o mundo não teria sido salvo. Então, se até o Filho de Deus precisou suportar a incompreensão para cumprir o propósito, por que você acha que seria diferente com você? A diferença é que agora você sabe o que ele sabia. O silêncio também é resposta, e o amor também é escudo. Deus está te levantando para inspirar, não para ser compreendido. Muitos vão te criticar sem saber que estão te empurrando para o destino. Cada ofensa vai te fortalecer. Cada rejeição vai te aproximar mais da presença dele. E quando o tempo chegar, aqueles que te ignoraram vão ver a mão de Deus sobre a tua vida e terão que reconhecer: foi o Senhor quem fez isso. Mas até lá, continue em silêncio. Continue confiando. Continue caminhando com fé. A jornada dos escolhidos nunca foi fácil, mas sempre valeu a pena. Porque quem anda com Deus nunca termina como começou. Ele pega o improvável e transforma em instrumento. Ele usa o desprezado para confundir os sábios. Ele ergue quem o mundo jogou no chão. E quando o milagre acontece, ninguém entende como, mas todos veem que foi real. É isso que vai acontecer com você. Vão tentar explicar. Vão dizer que foi sorte. Vão procurar motivos. Mas só você e Deus vão saber o preço do silêncio, da fé e da obediência. O mundo não vai te entender, mas Deus te escolheu mesmo assim. Então não perca tempo tentando se justificar. Use o tempo para se preparar. O que está vindo é maior do que o que você perdeu. E quando chegar, vai fazer sentido. Todas as lágrimas, todas as esperas, todas as noites solitárias, nada foi em vão. O que parecia atraso era proteção. O que parecia perda era reposicionamento. O que parecia humilhação era o chão, onde Deus está construindo o palco da tua vitória. Agora escuta bem. Não é hora de parar. Você pode estar cansado, ferido, incompreendido, mas está mais perto do que imagina. O que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. Ele não desiste no meio do processo. Ele é fiel para cumprir. Então siga em frente, mesmo que ninguém acredite. Continue crendo, mesmo sem entender. Continue orando, mesmo sem resposta. Porque quem anda pela fé não precisa de explicação, só de direção. E você tem direção. Deus está com você. Se essa mensagem falou ao teu coração, deixa nos comentários: eu confio no tempo de Deus.
Isso ajuda a espalhar essa palavra para mais pessoas que precisam ser lembradas de que nem sempre ser compreendido é o objetivo. Às vezes, ser escolhido é o maior presente. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está enfrentando o mesmo processo e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e o propósito. Lembre-se, o mundo pode não entender, mas o céu já aplaude o que Deus começou em você.